com Deus. Porque quando Deus entra em comunhão conosco, Ele enche o nosso coração de amor, de perdão, de misericórdia, de santificação, de pureza. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que é, irmãos, a ausência do perdão? A ausência de amor. Então aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus vai mostrar qual é o remédio para conflitos interpessoais: o perdão. Porque, irmãos, que muitas pessoas entram em conflito umas com as outras? Por que muitos casamentos se acabam, se destroem? Por que muitas pessoas mudam de igreja? Porque não perdoaram. Eu já vi pessoas que eram altamente espirituais para falar das mais profundas verdades bíblicas, mas quando pisaram no calo dela e essa pessoa precisou perdoar, toda a espiritualidade dela foi embora. Ou seja, essa pessoa só era espiritual até o momento em que ela não precisava praticar o perdão. Quando precisou praticar o exercício diário do perdão, a espiritualidade foi embora. O Senhor Jesus está dizendo aqui: vocês não podem agir dessa forma. Devem partir de vocês a atitude da reconciliação e do perdão. E eu queria convidar os irmãos, nós vamos passear em algumas passagens bíblicas para mostrar essa realidade. Como a ausência do perdão vai sujando o coração e nos afastando de Deus de passo a passo. Vamos abrir em Efésios 4, 26. Olha o que a Bíblia diz, amados irmãos. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. A Bíblia vai dizer assim. Efésios 4, 26. Olha o que a Bíblia vai dizer. Paulo está citando aqui os Salmos de número 4. Ele está citando aqui um salmo na carta da igreja de Éfeso. E aqui ele vai mostrar o mesmo princípio que Jesus está mostrando no Sermão do Monte, que nós devemos tomar conta do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as entradas e as saídas da vida. Agora ele vai dizer: irai-vos. Olha o que ele vai dizer: e não pequeis. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a ira vem. Quando alguém nos ofende, muitas vezes nós ficamos irados. Mas aqui o que Paulo diz é: irai-vos e não pequeis. Não deixe essa ira se acender. Como Paulo? Através do perdão. Olha o que ele vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Não deixe que o dia amanheça sem que você perdoe. Não deixe que o tempo passe sem que você perdoe. Porque o que é que o sol vai fazer com a ira? Vai esquentar mais ainda. O que acontece quando você coloca lenha na fogueira? Só aumenta o fogo. Então o que Paulo está dizendo aqui é: quando você não corta essa raiz de amargura e não perdoa rapidamente, essa raiz de amargura ela vai crescendo. E tem uma pessoa que vai conquistando espaço no nosso coração. O nome dele é Satanás, o diabo, o adversário que vive ao derredor esperando uma oportunidade para tragar a nossa fé.
A Bíblia diz que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Por que você acha que Jesus falou com a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês foram para Tarsis, como Jonas. Vocês esqueceram que o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. E vocês deixaram o amor, que é o princípio elementar do cristianismo. Sem amor, tudo é inútil. E além disso, é prejudicial. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela foi deixando o sol se pôr sobre a ira. A igreja de Éfeso era composta por cristãos verdadeiros. Porém, ela foi invadida por muitos espiões que se fizeram de cristãos para denunciar os cristãos da igreja de Éfeso para o Império Romano. Inclusive, muito provavelmente, essa foi a forma com que o apóstolo João foi preso. Ele foi denunciado por um suposto irmão da igreja. E então, olha o ambiente dessa igreja. O apóstolo Paulo, em Atos 20, quando vai se despedir dessa igreja, ele reúne os presbíteros numa cidade chamada Mileto, e ele diz: olhe, eu sei que depois da minha partida, lobos velozes, lobos perversos vão tentar entrar na igreja de fora para dentro, e dentro da própria igreja vão se levantar irmãos falando coisas pervertidas a fim de arrastar os discípulos após si. Então a igreja de Éfeso era uma igreja atacada de fora para dentro e de dentro para fora. Então, como aqueles cristãos sofriam, eles tinham que perdoar diariamente. E o que aconteceu com eles? Eles se cansaram de fazer o bem e eles perderam a maior pérola, o primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? É o amor que vem antes de tudo. Jesus disse: vocês estão com a doutrina boa, vocês estão cumprindo os rituais, mas eu olho a motivação. Vocês não estão fazendo por amor, vocês estão fazendo por obrigação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que você caiu? Vai lá e pega. Use a memória ao seu favor. Recentemente, eu e o irmão Quinho aqui, ficamos até umas 11 horas da noite procurando a chave do carro. Eita Jesus! E Quinho disse que estava com o pastor, e Quinho disse que estava no meu carro, e estava na mochila de Quinho. Olha, fiquei até quase meia-noite aqui. E ficou eu e Quinho fazendo o que, Quinho? Tentando se lembrar, usando a memória ao nosso favor para saber a chave está onde, Quinho. Aí, Quinho, rapaz, você foi ali. Que ali fica perto da comida, Quinho já disse, né? Pode estar por ali, você foi ali. Rapaz, você deixou com o pastor. Rapaz, a chave está ali. A gente foi catando. Até que quando acabou todas as alternativas, já era quase meia-noite, Quinho caiu em si. Não fui eu que lembrei ele. Rapaz, essa chave não está com você não, Quinho. Ele, rapaz, está na minha bolsa. Aí Quinho desceu, foi lá na casa dele. Quando ele abriu a mochila, quem estava lá? A chave do carro. Deu trabalho, não deu, Quinho, mas achou. É isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso. Vai dar trabalho, mas vocês têm que achar o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, porque tudo deve ser feito por amor. E volta à prática das primeiras obras, ou seja, vai lá buscar o primeiro amor. É como Jesus conta em Lucas 15, a parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu uma dracma e ficou procurando aquela dracma dentro de casa, até que ela achou, chamou as amigas, reuniu as vizinhas e disse: alegrai-vos comigo, eu achei a dracma perdida. Jesus disse: assim também, a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. E aqui ele diz, irmãos,
Olhe, quando a gente não perdoa, a gente precisa, na verdade, de arrependimento. Porque, irmãos, nós temos o privilégio de perdoar como uma demonstração de amor a Cristo. Agora ele diz o verso 27, nem deis lugar ao diabo. Olha o que ele diz, amados irmãos, não deis lugar ao diabo. Quem é que está procurando, irmãos, uma oportunidade para destruir a sua fé? É o diabo. É o diabo que está querendo colocar amargura, mágoa no seu coração, ausência de perdão. É o diabo que quer dizer no seu ouvido, você é crente, mas você não é bobo. É o diabo que quer colocar malícia no seu coração. Não, você não pode perder dinheiro, você não pode ser passado para trás. Não. A Bíblia diz que na malícia nós temos que ser como crianças. E se a gente perdeu a pureza e a simplicidade do Evangelho, nós perdemos todo o Evangelho. Pois o Evangelho é simples, o Evangelho é puro, o Evangelho é amável. Então, irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Vamos ver o perigo também, irmãos, de não perdoarmos. Olha o que acontece aqui. A falta de perdão, ela é um impedimento à nossa santificação. Vamos ler a partir do 14. Perceba, quando não perdoamos, não temos a presença de Deus, não conseguimos orar, não conseguimos nos santificar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, olha o que ele diz, atentando diligentemente, porque para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quando é que alguém se separa da graça de Deus? Quando ela deixa de perdoar. Quando deixamos de perdoar, nós estamos dizendo que temos méritos diante de Deus e que a pessoa que não perdoamos é pior do que a gente. Então, quando não perdoamos, estamos nos apartando da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. A ideia aqui, irmãos, é uma folha que nasce. É uma raiz de amargura, mas ela não nasce no chão, ela nasce no nosso coração. Quando não perdoamos. E como toda raiz, como todo início de uma árvore, ela nasce pequenininha. Mas aí se você corta o mal pela raiz, ela morre. Mas se você não corta o mal pela raiz, não perdoa prontamente, como Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes 7, essa raiz de amargura, ela vai crescendo. Ela vai sujando todo o nosso coração. E olha o que acontece, que brotando vos perturbe. Primeiro, ela traz perturbação. Quem não perdoa vive perturbado, vive sem paz. Por quê? Porque Deus não vai ter comunhão comigo e com você enquanto a gente estiver guardando mágoa de qualquer pessoa. Brotando vos perturbe. E por meio dela, mas olha o que acontece com a amargura, muitos sejam contaminados. A perturbação começa de dentro, mas ela sai e ela contamina a muitos. Uma pessoa amargurada está separada da graça de Deus. Então, quando ela abre a boca, não sai a graça, sai palavras torpes. São palavras que procedem de um coração sujo. Por isso que o que mais nós vemos na sociedade hoje é a falta de amor, expressa por meio de palavras. A frase que eu mais ouvi, pasmem, na semana passada, quando um rapaz se jogou e foi morto instantaneamente lá na frente da loja que eu trabalho, e ele caiu, ele
pulou e ele não sabia que era uma altura quase de 10 metros. E ele caiu com a cabeça na escada, porque tinha uma multidão embaixo para lixar ele. A polícia já estava chegando, ele entrou em desespero e pulou. Só que ele não sabia que a distância do muro de trás da loja era muito maior do que a distância do muro da frente. Então ele caiu cerca de 10 metros de profundidade e caiu com a cabeça na escada e morreu. E sabe qual foi a frase que eu mais ouvi nas pessoas? Ele está agora sentado no colo do capeta. Ederval, com certeza que trabalha lá também, deve ter ouvido esse tipo de frase. Não foi, Ederval? O próprio irmão dele falou isso. E várias pessoas ficaram falando isso lá. E eu fiquei pensando, essas pessoas, eu sou melhor do que esse rapaz? Não. E por que se gloriar por uma pessoa que morreu? Porque o coração das pessoas estão sujos, contaminados pela raiz de amargura. Olha a diferença de um coração limpo. Matthew Henry, quando ele foi roubado, ele disse: meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu não fui o assaltante, eu fui o que foi roubado, eu fui o assaltado. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Se não fosse a tua graça, eu era o assaltante. Mas pela tua graça, eu sou o assaltado. Então vamos agora, irmãos, meditar numa parábola que o Senhor Jesus contou, que fala sobre o perdão. Mateus 18. Mateus 18, verso 21. Mateus 18, verso 21. Essa passagem mostra, o Senhor Jesus está mostrando como os discípulos devem tratar uns aos outros. Mateus 18, 21. E aqui quem pergunta logo é Pedro. Pedro aqui quis dar uma, de que estava bem com Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Então Pedro foi logo no número da perfeição, 7. Senhor, até 7. Porque Pedro já estava calculado. Na 8ª, a peixeira sai da cintura. Até a 7 eu fico aqui segurando. Ô, meu Pai, me ajude. Na 8ª, a peixeira sai. Mas Jesus, irmãos, ele só pode ser amado por quem é regenerado. Porque as respostas de Jesus são duras para quem quer viver na carne. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí tem um dos evangelhos que Pedro diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé. 70 vezes 7 é perdoar sempre. Todas as pessoas. Todas as pessoas, todas as ofensas. Agora ele vai partir, irmãos, de um pressuposto. De onde procede o perdão? Ele vai contar uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. A partir do verso 23, eu queria convidar os irmãos a lerem comigo, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, então perceba, aqui Jesus traz a figura de um rei, esse rei é Deus. Ele traz a figura de uma prestação de contas. Essa prestação de contas é o dia do juízo. É uma prefiguração do nosso encontro com o Senhor. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Só para os irmãos terem ideia do quanto isso significa em dinheiro, isso significa 150 anos de trabalho. Em torno de 150 anos de trabalho ou muito mais. Ou seja, isso significa uma dívida impagável, pois ninguém vive 150 anos. Então esse homem aqui lhe devia 10.000 talentos.
Essa é a nossa dívida diante de Deus, uma dívida impagável. Deus é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Um só pecado já nos deixa completamente destituídos da glória de Deus. Mas nós não temos um pecado, nós temos inúmeros pecados. Porque nós temos pecados na esfera da ação e nós temos pecados na esfera da omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então, os nossos pecados são muitos. Por isso, Jesus conta uma dívida de 10.000 talentos. E Deus é esse rei. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, o rei disse: eu vou tirar tudo o que você tem. É isso que o pecado faz. Ele tira tudo que nós temos. No caso dele aqui, esposa, filhos, família, tudo que ele tem, para que a dívida fosse paga. O pecado tira tudo do ser humano. Tira a família, tira os bens, tira a comunhão com Deus, tira a verdadeira vida, porque o salário do pecado é a morte. E o que acontece quando uma pessoa morre sem Cristo? Ela perde tudo. Por isso Jesus, na parábola dos talentos, conclui assim: ao que tem, ser-lhe-á dado. Ao que tem comunhão com Deus, ser-lhe-á dado cada vez mais, porque Deus não derrama o seu espírito por medida. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, ao que não tem comunhão com Deus, até o que ele pensa ter, o que ele pensa que é dele, vai lhe ser tirado, como aquele rico insensato, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. O que Jesus está dizendo é: tudo aquilo que o homem tem vai ser tirado no momento da sua morte. Somente a fé em Cristo pode nos acompanhar depois dos portões da eternidade. Por isso que 1 João 2,17 vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer em Cristo, mas você terá a vida eterna. A vida eterna é uma comunhão com Deus eternamente. Mas aqui o rei disse: olha, já que você não pode pagar a sua dívida, eu não posso passar a mão pela sua cabeça. Você vai ter que dar conta da sua dívida. Você vai perder tudo. O salário do pecado é a morte. Então o servo, olha aqui, prostrando-se reverente, rogou. Perceba, ele sabe da sua condição e ele agora vai até Deus e diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ó Senhor, eu não posso pagar essa dívida, ela é muito alta. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e tudo te pagarei. Ó Senhor, tem compaixão de mim. E o Senhor daquele servo, Jesus está mostrando aqui, irmãos, como acontece o perdão de Deus. Você tem uma dívida impagável. Essa dívida vai lhe levar tudo. Mas então você vem até Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo pega essa dívida, o escrito de dívida que era contra nós. O que ele faz? Ele encrava na cruz. E ele perdoa todas as nossas ofensas na cruz do Calvário e diz: está consumado. Aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, e vai passar dessa vida para a vida eterna. Então, ele diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Provérbios 28:13 é um dos melhores versículos da Bíblia. Quem entende esse provérbio, esse versículo, tem uma vida de fecundidade espiritual. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Mas aqui Jesus está mostrando qual é o caminho da verdadeira prosperidade. Aquele que confessa: Deus, eu errei. Porque muitas vezes Satanás vence nos colocando nas garras da culpa, nas garras do medo, nas garras do desespero, porque a gente ainda não foi até Jesus como nosso advogado e não foi até Deus como nosso Pai e não como nosso juiz. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que é que Deus espera do seu povo? Arrependimento e fé em Cristo Jesus. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. E perdoou-lhe a dívida, você está perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Perceba, irmãos, aqui essa pessoa está tendo uma experiência de salvação. Essa pessoa está se encontrando com o rei e o rei está dizendo: você está perdoado, toda a sua dívida foi paga, você não me deve mais nada. Essa dívida impagável de pecados. Irmãos, se nós entendermos o que é o perdão, nós não pediremos mais nada diante de Deus a não ser perdão. Porque a nossa dívida diante de Deus é muito grande. E o perdão que Deus dá é muito maior do que possamos imaginar. É um perdão gratuito, é um perdão amoroso. A Bíblia diz que Deus é generoso em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Ele ama perdoar aquele que tem um coração compungido e contrito. E o que Deus faz quando nos perdoa? Ele lança todos os nossos pecados em Jesus na cruz. E Ele lança em nossa alma toda a justiça perfeita de Jesus. E nos reconcilia pelo sangue de Cristo com Ele mesmo. E nos faz novas criaturas, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nos dá o Espírito Santo que nos conforma à imagem de Jesus. Ele perdoou a dívida, vá em paz. Saindo, porém, aquele servo, perceba, essa pessoa saiu do encontro com o rei, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, irmãos, é referente a 3 meses e 10 dias de trabalho. Um denário, amados irmãos, era o salário de um trabalhador diário. Era a diária de um trabalhador. Você trabalhava o dia todo, no final do dia você recebia um denário. O calendário judaico, no calendário judaico, Paulinho, um mês tinha 30 dias, muito parecido com o nosso. Então, 100 denários é o salário de 3 meses e 10 dias. Agora, o que é o salário de 3 meses e 10 dias comparado com 150 anos de trabalho? Não é nada. 150 anos de trabalho, irmãos, é mais do que uma vida toda trabalhando. 3 meses e 10 dias de trabalho é uma dívida significativa, mas é uma dívida pagável. O que Jesus está dizendo aqui é que a ofensa que fizemos contra Deus, quando pecamos, é muito maior do que a ofensa que recebemos do próximo, quando somos ofendidos. Por isso que ele ensinou no Pai Nosso: Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então ele diz aqui, então que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. O que é isso, irmãos? 1 João 4:20. Você não diz que ama um Deus que não vê? E como você pode não amar o seu irmão que vê? Deus se revela para você através do rosto do seu irmão. Então, como você deve tratar o seu irmão? Da mesma forma que Deus te trata, com um perdão gratuito e amoroso. Por que, irmãos? Eu vou repetir isso. Porque muitas pessoas, por exemplo, saíram da nossa igreja
porque disseram que estavam chateadas com o pastor ou com o fulano de tal. Mas se você é um cristão verdadeiro, você não tem que perdoar fulano de tal e o pastor? Não é a sua obrigação como cristão perdoar? Você não está aqui pregando a palavra de Deus para mim, me ensinando, e aí quando chega na prática você não vai perdoar? Você vai mudar de igreja? Que é isso? Não foi perdoado por Deus. Ah, eu não suporto que o meu marido, que a minha esposa fez comigo, eu vou divorciar. Você está louco? Você crente está pensando em divórcio? A Bíblia diz, eu, Senhor, repudio o divórcio. Certa feita perguntaram para uma senhora e um senhor, aqueles senhores bem velhinhos, de 90 e poucos anos, casados há trocentos anos, e perguntaram assim, vem cá, meus senhores, qual foi a receita de um casamento tão duradouro? Aí os dois deram a mesma resposta, perdão. Porque ele falhou comigo e eu falhei com ela. Mas no nosso casamento existiu o perdão. E é isso que deve existir, irmãos, na nossa vida sempre, sempre e sempre. 70 vezes 7, perdão. Jesus morreu perdoando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão morreu perdoando. Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Então nós temos sempre, irmãos, que perdoar, 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 perdoar. E se existir algum conflito, a melhor solução é o perdão e o diálogo. Olha, uma das coisas mais feias que eu já vi. Vou dar só um exemplo. A pessoa foi para a igreja, aí chega em casa com um parente incrédulo e fala mal do pastor. Meu Deus, que testemunho! Como é que você quer que seu parente seja convertido a Cristo? Se o testemunho que você dá é que você vai para a igreja e volta da igreja e fala mal do líder da igreja. Como é que você quer que seu parente busque a Cristo, seja convertido a Cristo? Não tem como. Não é melhor você chamá-lo, conversar com ele, expor suas feridas, resolver o conflito, conversa, diálogo. Fiquei chateado, me perdoe se eu te chateei, acabou ali. Ou, por exemplo, uma esposa falando mal do marido para outras pessoas, um marido falando mal da esposa para outras pessoas. É bonito isso, irmãos? Não é não? Os conflitos devem ser resolvidos entre eles com o quê? Com perdão. Não é legal um marido falar mal da esposa ou a esposa falar mal de um marido. Isso não é de Deus, não. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você já viu Jesus falando mal da igreja? Eu ainda não vi. Eu já vi Jesus repreendendo a igreja, mas falando mal dela, não. Você já viu a igreja verdadeira falando mal de Jesus? Eu ainda não vi. Então perceba como nós devemos perdoar, se de fato somos perdoados pelo nosso Deus. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Mateus 18, 29, sê paciente comigo e te pagarei. Perceba, irmãos, ele está se esquecendo de como ele foi à presença de Deus para não perdoar o seu semelhante. Quando a gente não perdoa, a gente está se esquecendo do que Jesus fez na cruz. Colossenses 3,12 diz, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Ele está clamando pelo perdão. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olha que coisa, irmãos. O que ele está dizendo aqui é, eu não perdoo. Eu não suporto nem a voz desse homem. Eu não suporto nem a voz dessa mulher.
eu não suporto. Olhe, se for para ficar na igreja com aquele fulano, com aquele Beltrano, eu prefiro congregar no Japão. Mas eu não congrego na igreja com fulano. O que é que está faltando aí? Perdão. Você vai sair da igreja porque você não perdoou uma pessoa da igreja? É porque você nunca teve um encontro com Cristo. Jesus Cristo disse para a gente amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Quanto mais perdoar uma falta de um irmão. Olha, irmãos, se vocês forem verdadeiros cristãos e um irmão, outro irmão, ou pastor, ou fulano, ou cicrano, pisar na bola com você, você está tendo uma ótima oportunidade de exercer o seu cristianismo. Como? Perdoando. Ou você acha que o cristianismo é só teórico? É só vir para a igreja, ouvir umas palavras e voltar para casa, né? Não, irmão, vai doer, vai ter gente que vai machucar a gente, mas a gente tem que ver nisso um privilégio e uma oportunidade de perdoar e tratar essa pessoa como Cristo nos tratou, quando a gente feriu Ele com os nossos pecados na cruz. É isso que a Bíblia diz. Nós não perdoamos por causa das pessoas, nós perdoamos por causa de Cristo. Por isso que a expressão é tão linda: volta ao primeiro amor. Volta à comunhão íntima e pessoal, relacional com Jesus Cristo. Separe-se do pecado. Tenha uma comunhão viva com o Senhor Jesus. Porque você não deve perdoar por causa das pessoas. Você deve perdoar por causa de Jesus. 70 vezes 7. Por quê, irmãos? Por gratidão. O que é que faltou nesse homem aqui que não perdoou? Gratidão. O que brotou no coração dele? Ingratidão. Quando nós enfrentamos os desafios, irmãos, nós temos que olhar sempre para Jesus, para que o olhar de Jesus gere gratidão no nosso coração, para que a gente diga: Senhor, por mais que eu sofra, por mais que seja duro, é tão pouco, Senhor, para o que o Senhor sofreu na cruz por mim. Olha, irmãos, uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida é uma expressão, redenção particular, que está em Gálatas 2:20. Spurgeon tem um sermão com esse título. E a redenção particular, irmão Mateus, é que Jesus Cristo viveu, nasceu e morreu como se só existisse cada um dos eleitos. Isso para mim é tão lindo. Paulo disse: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é: Ele me amou e se entregou por mim. Ou seja, de forma particular, Jesus Cristo morreu por você. Ele sabia o seu nome, sabia o seu nascimento, sabia da sua história, e ele já te conhecia. Lembra o que ele disse a Jeremias? Ó, a água ali, ela vindo para a igreja. Jeremias, antes que você nascesse, antes do ventre da sua mãe, Jeremias, antes do ventre de Yasmin e Ágabo, eu te conheci, eu te separei, para que você fosse, Jeremias, profeta entre as nações. Olha que coisa bonita. Jesus nos conhece antes do ventre da nossa mãe, antes da fundação do mundo. E qual é a nossa motivação para perdoar? 70 vezes 7, para amar, é o amor constrangedor de Cristo. O amor de Cristo me constrange, porque eu não mereço. Eu sou mau. Mas Ele escolheu me amar e me perdoar por graça, Mateus, por misericórdia. É como, irmãos, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu tenho tido um dia muito atarefado, tendo que trabalhar o dia todo, cheio de tribulação e problemas para resolver. Mas sabe o que mais me motiva, além de Cristo?
que Deus usa uma frase que um amigo do meu pai, do Polo, falou assim uma vez comigo. Estava com meu pai na loja e ele falou assim para mim, toda vez que seu pai saía 5 horas da manhã para ir trabalhar, ele ia no seu berço e dava um beijo na sua carequinha quando você era bebê. Ele ia trabalhar por você. Isso, eu me lembrei disso. E sabe o que isso gerou em mim? Gratidão. Então eu pensei, eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não vou trabalhar por causa das pessoas, porque elas são más. Muitas vezes vão tentar me passar para trás. Eu vou trabalhar por amor, por gratidão ao meu Pai. E muito maior é o nosso Pai que está nos céus. Nós temos que fazer tudo por gratidão a Ele, trabalhar por gratidão a Ele. Porque até o amor que essas pessoas tiveram conosco, pai, mãe, todo o bem que você já recebeu nessa vida, todo o amor que você já recebeu nessa vida, todo o carinho que você já recebeu nessa vida, tem um autor, Jesus. Sabe quem colocou o amor do seu pai e na sua mãe por você? Jesus. Sabe quem colocou o amor na sua esposa, no seu marido por você? Jesus. Quem colocou o amor dos seus filhos por você? Jesus. Por isso que o salmista dizia, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas aqui, irmãos, esse homem aqui não teve nada disso. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Não é um mau testemunho, irmão, um cristão que não perdoa. Cristão brigando com cristão. Paulo fala em 1 Coríntios 6, meu Deus, um irmão colocando outro irmão na justiça. Vocês não poderiam resolver o conflito entre vocês. Vocês não vão julgar os anjos. E vocês entrando em briga na justiça. Um cristão com outro cristão. E vocês estão dizendo aí que tem dom de pregar, de falar, de acontecer, Coríntios. Vocês não são crentes ainda não, vocês precisam de amor. Porque se vocês tivessem amor, você não colocava outro irmão na justiça. Você resolvia com ele. Está lá em 1 Coríntios 6. Então aqui ele diz, então seu Senhor chamando-o, lhe disse, servo malvado. Mateus 18, 32. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. A pessoa vai a Deus e pede perdão. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Perceba, o que é que Deus fala? Você não deveria tratar o seu próximo como eu te tratei, com amor, com misericórdia? Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora perceba, irmãos, a gente vai concluir aqui, mostrando como acontece esse perdão, vendo como acontece esse perdão. Porque às vezes a gente fala assim, irmão, eu te perdoei. Irmão, eu te perdoo. Mas a mágoa ainda continua lá. Isso não é perdão. A gente fala, irmão, você está perdoado. Mas no nosso quarto em secreto, o resquício da mágoa ainda ficou lá. O desejo de vingança ainda ficou lá. Isso é perdão? Olha o que Jesus vai dizer. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, o que é do íntimo, de dentro para fora, não perdoardes cada um a seu irmão. Quando é que essa sujeira é tirada de dentro para fora e de cima para baixo? Em oração. Pedro chorou amargamente.
É o choro que tira a água podre. É o choro que tira a sujeira do coração. É a lágrima do arrependimento. E vamos ver como acontece esse perdão sincero. Vamos lá em Lucas 11. Lucas 11, irmãos. A Bíblia diz assim. Lucas 11. Não sei se é Lucas ou se é Marcos. Perdão, irmãos, é Marcos. Marcos 11. Marcos 11, 25. Perdão. Marcos 11, 25. Agora a gente vai ver como acontece esse perdão. O perdão verdadeiro só pode acontecer na presença de Deus. Não é assim você dizer, eu perdoo. Não, você não tem poder para perdoar. Se você perdoar de si mesmo, a mágoa vai ficar lá. A sujeira tem que ser tirada. O pus tem que ser tirado. Como? Na presença de Deus, em oração. Lucas 11, 25. Marcos, perdão, irmãos. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, por isso que eu disse, irmãos, que o estudo de hoje é uma continuação do estudo de ontem, a nossa vida de oração. E esse fator é fundamental para entrarmos na presença de Deus. Coração limpo. Se tens alguma coisa contra alguém, olha o que Deus vai fazer na oração e você vai fazer na oração. Perdoai. Quando é que acontece isso? Em oração. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando é que acontece esse perdão verdadeiro? Na presença de Deus em oração. Quando a gente está sendo pobre em espírito, vazio de nós mesmos e cheios da presença do Senhor. Quando a gente está chorando pelos nossos pecados, a gente entende, irmãos, o que Jeremias, que é um irmão tão amado, nos escreveu. De que se queixa, pois, o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Quando a gente está na presença de Deus, irmãos, todos os culpados desaparecem. E o único culpado que permanece é o culpado que a gente vê no espelho. E a gente diz como Isaías, ai de mim, estou perdido. E a gente se humilha na presença de Deus e faz o quê? Perdoa. A gente entende que, não, o meu problema não é fulano que eu estava guardando mágoa. O meu problema é o meu coração que estava sujo. O meu problema não é o meu cônjuge que eu pensava que era o meu problema. O meu problema era o meu coração que não estava reagindo corretamente ao meu cônjuge. O meu problema não são as pessoas, não são os lugares, não são as circunstâncias. O meu problema é o meu coração. Então, quando Deus nos revela isso, a gente entende que a gente precisa, em oração, perdoar. Perdoar. Porque, irmãos, se a gente guardar mágoa, quem perde é a gente. Diz uma história bem legal, que você guardar mágoa é você fazer isso, ó. Beber um copo de veneno, achando que outra pessoa vai morrer. Então eu estou aqui com a mágoa de Mateus, aí eu bebo o copo. Eu vou pegar aquele Mateus. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ah, que é veneno. Você está morrendo. Você está se matando. Isso aqui é veneno. A mágoa não é bom não. A mágoa mata. O que é que liberta? O perdão. A mágoa, irmãos, é uma prisão. Aprisiona. Tem pessoas que vivem prisioneiros da mágoa até o fim da vida. É assustador. A mágoa é uma coisa terrível.
A mágoa coloca um fardo enorme no nosso coração. Quem já experimentou, quem já teve essa experiência com Deus de perdoar em oração, sabe como é. É como se tivesse caindo uma tonelada das suas costas. Você fica leve, irmão. Até se você estiver pesado como eu, com 106 quilos, gordinho, parecendo um panda. Se você tiver com mágoa e perdoar, você fica leve. Porque Jesus disse, meu fardo meu jugo é suave. O jugo só fica pesado quando a gente perde a companhia de Jesus. Por isso, irmãos, que Jesus disse, alguém tem alguma coisa contra você? Vai sem demora, se reconcilia, perdoa, ama. E nós vamos concluir com a oração do Pai Nosso. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Perceba, irmãos, como devemos orar, Pai. Isso aqui escandalizou os judeus, nós já vimos isso. Porque o máximo que o judeu pensava era que você poderia ser chamado de amigo de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que você é um filho de Deus. Pai. Em Cristo temos o privilégio de chamar Deus de Pai. Não só Pai, Abba Pai, que é paizinho, ou no baiano, painho. Me ajude. Paizinho querido, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Paizinho querido, Pai nosso, ou seja, Ele é tão bom que Ele não me deixou só. Ele me deu uma família, irmãos e irmãs, pais e mães, que são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está nos céus. Então o Pai não é meu, o dinheiro não é meu, a minha vida não é minha, o Pai é nosso, o dinheiro é nosso. Aí tem gente que fala, aí não é só o Pai, o dinheiro é meu, deixa só o Pai para ser nosso. Mas aqui, irmãos, Pai nosso, olha que coisa, irmãos. Ele é um pai que tem uma família. Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está nos céus. Que estás nos céus. Ó, Pai nosso que estás nos céus. O que significa isso, irmãos? Que o seu Pai tem uma visão privilegiada sobre a sua vida. Perceba, se você está numa cobertura de um prédio e você está falando com a pessoa que está lá embaixo e você está vendo ela, quem tem uma visão melhor da situação ao seu redor? Você ou a pessoa que está de cima? A pessoa que está de cima. Às vezes você nem viu. A pessoa está aqui falando com você. E a pessoa disse, irmão Quinho, está tendo um assalto aí na sua frente, você não está vendo, viu? Entra aí em algum estabelecimento. Aí o irmão Quinho entra. Quando pensa que não, o assalto aconteceu. Rapaz, como foi que eu soube? Tinha alguém lá em cima que tinha uma visão privilegiada do meu caminho. Essa é a ideia. Ele está nos céus. Ele tem uma visão privilegiada sobre a sua vida. Por isso ele vai dizer, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. Porque todo que pede recebe. O que busca acha. Mas qual é o filho que lhe pediu um pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Que lhe pediu um peixe, o pai vai lhe dar um escorpião? Porque Deus sabe o que é bom para a gente. Era bom para Paulo que Deus tirasse o espinho, mas para Deus não era. Porque Paulo não podia se ensoberbecer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Jesus disse, a minha graça te basta. Eu não vou tirar a dor, eu vou dar graça para você passar por essa dor, Paulo. Então aqui ele é o Pai nosso, mas ele está nos céus. Ele sabe o que é bom para a gente, irmãos. Por isso a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entregue mesmo sem reservas. Confia nele e ele tudo fará. Essa ideia de que está no céu foi o argumento que Deus usou para convencer a Jó de ignorância. Como foi que Deus gerou arrependimento no coração de Jó? Se revelando a Jó,
mostrando a pequenez de Jó e a grandeza do seu santo nome, a grandeza da sua pessoa. Então Deus disse em outras palavras: ô Jó, quando é que você estava quando eu lancei as estrelas no firmamento? Ô Jó, quando é que você estava quando eu criei os céus e a terra, quando eu criei as águas, quando eu criei os animais? E quem é você para me questionar, Jó? Então, quando Jó viu o tamanho de Deus que está nos céus e a sua pequenez, ele disse: ponho a minha mão na minha boca. Eu questionei a Deus erradamente. Eu pensei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque Deus mostrou: Jó, eu estou no céu. O que você tem que fazer é confiar em mim. Eu estou no céu, Jó, eu estou vendo a sua dor. A gente pensa muitas vezes, irmãos, que Deus não vê as dores do seu povo. Lembra como Deus se apresentou a Moisés na sarça? Moisés, eu tenho visto e sentido as dores do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está escravo no Egito na mão de Faraó. Eu vou te enviar, Moisés. Mas, Senhor, como assim o Senhor vai me enviar? Quem eu vou dizer para Faraó que me enviou? Moisés, o Eu Sou te enviou, Moisés. Diga para eles que o Eu Sou te enviou. Ele está nos céus, ele está no seu alto e sublime trono. Seu alto e sublime trono. Em Apocalipse, após Jesus revelar a João a condição da igreja, os problemas da igreja, os anjos da igreja, quando João vê aquela catástrofe, onde parece que tudo está fora do controle, vê o capítulo 4 de Apocalipse, aonde João, após receber as mensagens da igreja, recebe uma visão do trono de Deus. Porque Deus estava dizendo: eu não perdi o controle. Eu estou no alto e sublime trono. E tudo o que acontece com a igreja está sobre o meu domínio. E Apocalipse 4 é um capítulo lindo da Bíblia. Se você puder, leia. A visão do trono de Deus. Santificado seja o teu nome. Olha como devemos orar, irmãos. Ele está nos céus e o nome dele deve ser santificado. É como aqueles serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente entra na presença de Deus, isso é orar em secreto, no nosso quarto. A gente está adentrando na presença de alguém que é santo. Por isso que orar é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. A gente não está conversando com qualquer um. Jesus não é o nosso brother, como alguns dizem. Salmo 50, 21 diz: errastes pensando que eu sou teu igual. A gente está diante dos reis dos reis e do Senhor dos senhores. A gente está diante do Rei da Glória. Se você fosse hoje num fórum falar com um juizinho, você não ia de qualquer jeito? Você não ia usar qualquer palavra? Você não ia falar com ele: e aí, juiz? Não, excelência. É assim que você vai falar com ele. Bermuda? Não entra. Você tem que estar no padrão para entrar no fórum e na presença de Deus. A gente entra de qualquer jeito, sem reverência, sem temor. Por isso que Salomão disse: o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. A raiz da sabedoria é o temor a Deus, de tal maneira que se não tem o início, não tem o meio nem o fim. Quem não teme a Deus não tem nenhuma sabedoria, por mais que aparentemente tenha. Santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo aqui é: Senhor, que o teu nome seja santo, que a minha vida exale santidade, que a minha vida mostre que eu fui comprado por alto preço, e que assim como aquele que me chamou é santo, eu seja santo em toda a minha vida. Que a minha vida não tenha nada de oculto diante de ti, Senhor, mas que eu viva na tua presença. Como Elias, o Deus perante cuja face eu estou, eu habito. Eu não venho para a face de Deus na igreja. Eu vivo diante da face de Deus em casa, no trabalho, em todos os lugares. Ele caminha comigo como Enoque. Venha o teu
reino. Olha que coisa, irmãos. Antes de Deus mandar um homem para o céu, Ele manda seu coração para lá. Venha o teu reino. Sim, eu sei que as pessoas estão preocupadas com o governo, com a economia, mas e com o reino de Deus? Pagar os impostos, pagar a conta de luz, água, telefone, amém. Mas enquanto é o reino de Deus, Jesus disse, dai a César, que é de César, impostos, contas. Mas tem outro porém, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o reino de Deus também tem responsabilidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro sermão de Jesus: o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro sermão de Cristo: faça-se a tua vontade. Mas R.R. Soares não ensina assim não. R.R. Soares diz que você tem que determinar. Eu decreto a cura. Nós estamos orando e vamos orar pela cura de Dylan. Estamos orando pelos irmãos que estão enfermos, mas a gente não pode decretar. A gente pode chorar. A gente pode orar. A gente pode clamar. A gente pode jejuar. A gente pode passar momentos em oração, clamando, chorando na presença de Deus. Mas na mesma forma que Jesus orou e chorou no Getsêmani: Pai, se possível, é o que eu te peço, por favor, afaste de mim este cálice. Abençoa os meus irmãos, cure os meus irmãos, derrama graça sobre os meus irmãos. Mas eu não sou Deus. Eu não posso determinar. Eu preciso ser pobre em espírito. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Sabemos que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos atende e Ele nos ouve. Então a gente pede, assim na terra como no céu. Ou seja, irmãos, um cristão deve viver na terra como ele vai viver no céu. Como? Conhecendo a Deus por intermédio do Filho de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é que Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Assim na terra como no céu. Olha a conexão, irmãos, a terra e o céu. Jesus disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se, pois, já ressuscitastes juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive, está sentado à destra de Deus. O céu existe, irmãos. O céu é real. Aquela cidade santa existe, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que para juntar tesouros no céu, tem que acreditar no céu. Por que as pessoas não ajuntam tesouro no céu? Por que não acreditam no céu? Vai que esse negócio não dá rendimento. Você vai juntar tesouro no céu? Vai que esse negócio não existe. Eu vou ajuntar tesouro na terra, vou fazer minha poupança. Vou fazer investimento. Vou ajuntar tesouro no céu. Vai que isso é conversa de evangelho. Vai que isso é conversa de pastor. Eu vou nada te ajuntar tesouro no céu. Mas quem acredita no céu, manda seu dinheiro para lá. Porque a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam nem roubam. E o cupim também não corrói, como faz comigo às vezes. Lá, irmãos, ninguém toca. Eu sei que eu tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito, amado Mateus, até aquele grande dia. Quem manda seus recursos para o céu, não vai ter perda. Porque é uma bendita perda perder tudo e ganhar Cristo. E é uma maldita conquista ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma maldita conquista. Como aquele rico da parábola. Agora o verso 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha o que Jesus fala, o pão nosso. Tem gente que pensa, eu estava falando ontem com os irmãos, que é a padaria nossa, que é o carro nosso, que é o apartamento nosso de cada dia. Hoje mesmo, mais uma vez, foi um lojista lá na loja querer me estimular
a fazer uma greve, uma revolta, porque mudou o trânsito da Zona Angélica. Isso vai afetar o comércio. Meu irmão, eu só quero o pão nosso de cada dia. Você está querendo riqueza, luxúria? Eu não quero não. Não vou fazer passeata, não vou para frente de rua. Me deixa aqui na minha paz. Para que eu vou fazer carreata, chamar a imprensa? Não, já fechei com 2 emissoras de TV. Já chamei o Ministério Público. Isso não vai ficar assim não. Para que isso? Tenho que comer, tenho que vestir, esteja contente. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ah, não, mas você tem que brigar. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para vencer. Comerás o melhor dessa terra. Estou comendo o Espírito Santo, a palavra de Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ô irmãos, o mundo é tão maligno. Quem é que vive essa realidade? Ninguém quer só o pão nosso de cada dia, irmãos. Todo mundo quer ter a sua casinha, o seu carrinho, as suas aposentadorias. Todo mundo está vivendo em prol do dinheiro. Jesus disse, você não precisa de muito não. Você precisa do pão nosso de cada dia. Sabe por quê? Porque você não trouxe nada para este mundo. E vai levar o quê, Paulinho? Quando você enterra, leva alguma coisa? Vai apartamento ali. Vai carro. Vai moto. Só o paletó de madeira. Vai alguma joia? Vai dinheiro na poupança? Não. Não leva nada. Nada. Por isso que ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é nem o pão da semana, é o pão de hoje. A cada dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Comeu hoje, bebeu hoje, está tudo bom. Amanhã é um novo dia. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um crente verdadeiro, Paulo. Agora o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Olha para isso, irmãos. Como a oração modelo norteia a nossa oração diante de Deus. Você sabe que Ele é o seu Pai, que Ele está no céu, que Ele é santo, que Ele tem um reino, que Ele tem uma vontade, que você deve obedecê-lo, que Ele supre as suas necessidades diárias e que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, não desansiosos por motivo algum. Agora mais, todos os dias devemos pedir a Deus perdão. Porque Deus é santo, santo, santo. E somos pecadores, pecadores, pecadores. Determinado pastor, acho que foi Lutero, disse, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Fiel está a palavra, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior que eu conheço. John Newton disse, a minha memória está se desvanecendo, mas eu me lembro de 2 coisas. Eu sou um grande pecador. E Jesus Cristo é um grande Salvador. Perdoa-nos, oh Deus, me perdoe as nossas dívidas. Me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem foi que desceu para casa justificado? O publicano. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Não é uma condicionante ao perdão. É uma evidência de que o perdão de Deus aconteceu. É que você vai perdoar os seus devedores. Se Deus... Qualquer pecado que alguém cometeu contra você é muito pequeno. Muito pequeno. Para o que Deus fez na cruz. A Bíblia diz que assim como o Oriente é distante do Ocidente, o Senhor afasta de nós todos os nossos pecados. Hoje eu acordei, vários dias eu acordo, irmãos, com uma batalha espiritual horrível. Satanás lançando na minha mente o meu passado. E é horrível. É uma dor espiritual horrível. Mas então, essas passagens me trazem consolo. Deus não se lembra mais. Você pode se lembrar, Satanás, do meu passado, mas Jesus já pagou por ele na cruz. E eu sou uma nova criatura.
As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso que nós vencemos essa batalha com a armadura de Deus. Quem já assistiu O Peregrino? Quem lembra da batalha do cristão com Apolion? O cristão Apolion sabia da vida de cristão mais do que ele mesmo. Apolion começou a se lembrar dos pecados de cristão que nem ele se lembrava mais. Apolion disse: você acha que eu não vi você caindo no pântano do desânimo? Eu não vi você seguindo o Senhor sabedoria segundo o mundo. Eu vi os seus desvios. Eu vi que você tem medo. E o cristão teve que pegar o escudo, a espada, e batalhar contra as acusações do vil tentador. Essa é a nossa luta, irmãos. É aqui, na mente. Não é contra carne e sangue. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Como é que Jesus conclui a oração modelo? Para a gente pedir a Jesus em oração em secreto, para não cair em tentação. Aqui é uma oração preventiva. Antes que você caia, peça a Deus para que não te leve a situações que possam fazer você cair. É uma oração preventiva. O que é a máscara? É uma ação preventiva. O que é o álcool em gel? É uma ação preventiva, para que você não seja contaminado. Então aqui a oração é uma oração preventiva, para que a gente não se contamine com o mundo. Pois a religião perfeita diante de Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado das corrupções deste mundo. Como é que a gente se mantém incontaminado? Pela oração. Não nos deixeis cair em tentação. Senhor, não me deixe cair. Senhor, se aquele lugar tiver alguma circunstância que me leve a pecar, meu Deus, me leve para outro lugar. O cristão não é aquele que parou de pecar, é aquele que parou de gostar de pecar. É aquele que não tem mais prazer no pecado, é aquele que luta contra o pecado, que chora pelo pecado, que vive combatendo o pecado. Então ele diz: Senhor, se eu for pecar, não me deixe entrar nessa circunstância. Oração em secreto. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai. É como feijão e arroz. Vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação. Vigie e ore sem cessar. Porque quando você vigia e ora sem cessar, você está conversando com esse Pai que está no céu. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe conduzir a sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Jesus é um pastor que sabe conduzir os nossos passos. E a gente não sabe conduzi-los. Mas livra-nos do mal. O que é o mal, irmãos? O pecado. O mal é pecar contra Deus. Pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. Somente. Agora, irmãos, Jesus vai concluir a oração do Pai Nosso com perdão, mostrando que o principal fator na oração é o perdão. Perceba, Jesus fez toda a oração do Pai Nosso. E qual é o fator que ele repete? O perdão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você pode ter passado 5 horas em oração, mas se você não perdoou do íntimo, essas 5 horas foi em vão. Olha o que ele está dizendo. Você passou, eu passei 5 horas orando, mas eu saí da oração e a mágoa continuou. Não valeu de nada. Por isso tem gente que cronometra: rapaz, eu orei 1 hora. Eu orei 2 horas, não importa o tempo. Você pode orar 5 segundos como Pedro, e se for de coração sincero: salva-me, Senhor. Ele limpa o seu coração, ele tira a mágoa. Mas aqui Jesus vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Perceba, todos vocês sabem que no contexto judaico não existe aumentativo nem definitivo.
aumentativo nem diminutivo. Então, quando se quer dar ênfase no assunto, se usa o quê? A repetição. Por isso Jesus falava, em verdade vos digo. Que significa, amém, amém. Preste atenção no que eu vou te dizer. Então, quando Jesus repete o princípio do perdão, que estava no verso 12, e ele conclui no verso 14 e 15, é porque ele está dizendo, se você não perdoar, toda a sua oração foi em vão. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não perdoa, nunca esteve na presença de Deus. Nunca orou de verdade. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Saíram da presença de Deus, porque nunca estiveram na presença de Deus. Porque quem esteve na presença de Deus, quem foi regenerado, não pode viver longe da presença de Deus. Quem se sente bem longe da presença de Deus é porque não é regenerado. Um peixe se sente bem fora da água? Não. Um regenerado não pode se sentir bem fora da presença de Deus. Ele não pode se sentir bem com água, com amargura, não. Essa amargura está me privando do maior bem, que é a presença de Deus. Por isso, irmãos, que o que vai nortear toda a nossa oração é onde está a nossa visão. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você estiver olhando para Deus na oração, sua oração será boa. Mas se os seus olhos forem maus, toda a sua vida será má. Se você não estiver olhando para Deus em oração, o que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, perdão, Senhor. Perdão pela minha negligência, Senhor, de vida de oração, Senhor. Oh Deus, se eu tenho vivido, Senhor, como Jonas, me ajude, Senhor, a reagir corretamente. Oh Deus, nos ajude a ter uma vida de oração, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida de oração. Nos ajude, Senhor, a sermos pobres em espírito. Nos ajude, Senhor, a orarmos mais, a fazer tudo em Ti, por Ti e para Ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor sabe, Senhor, como muitas vezes nosso coração está distante de Ti, por isso nessa noite aquece o nosso coração, nos traz de volta ao primeiro amor, Senhor. Oh Senhor, nos ajude, Senhor, a valorizar a Tua presença. Nos ajude, Senhor, a perdoar e amar, Senhor, por amor a Ti somente, Jesus. Oh Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor conceda graça, Senhor, para que Dylan, Senhor, seja fortalecido nessa noite, Senhor. Oh Deus, eu oro a Ti, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite a família de Dylan, César, Lane, Pai. Nós oramos pela cura deles, Senhor, como igreja. Jesus Cristo, por favor, Senhor, nós não merecemos, pois somos pecadores, mas nós Te pedimos, Senhor, cura Dylan, Senhor. Oh Deus, alcança, Pai, aonde os médicos não podem mais alcançar, Pai. Toca, Jesus, na vida de Dylan, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor tem poder para restaurar completamente a saúde dessa criança, Deus. Por isso nós Te pedimos, Pai, visita César, visita Dylan, Senhor, e nos faz, meu Pai, dependente de Ti para tudo, pois o Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Ó Senhor, não nos deixe sermos insensíveis com a dor do nosso próximo. O Senhor sabe, Senhor,
as angústias que essa família tem enfrentado, as lutas, as dores que Lani tem enfrentado, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor conceda graça para essa família, Pai, para esse casal, Senhor. Que eles possam receber visitações do Espírito Santo, que anestesiem essa dor tão grande que eles estão passando, Senhor. O Senhor é aquele que dá força ao cansado, Senhor. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos. Por isso eu peço, Senhor, visita nosso irmãozinho Dylan, que nós temos tanto prazer de ver no nosso meio, Senhor. Oh Deus, visita a família do pastor Nizam, a esposa dele, Senhor. Protege a irmã Adriana, Senhor. A esposa do nosso amado pastor, Senhor. Que ela seja cheia do Espírito Santo. Oh Deus, que ela fique próxima de Ti. Que o Senhor use o pastor Nizam, Pai, para cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque no pastor Nizam amor, muito amor, Senhor, para cuidar da igreja, para cuidar da esposa, para cuidar das filhas. Oh Deus, para cuidar dos pais. Enche o coração do nosso amado pastor de amor, Senhor. Nos ajude a amá-lo também, a cuidar dele, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça com que o Teu nome seja engrandecido. Oh Deus, que haja, Senhor, edificação na família do amado pastor Nizam, Senhor. Senhor Jesus, nós Te suplicamos, meu Deus, graça, Pai. Nós oramos pela vida, Senhor, da irmã Gisele, da irmã Helena, irmãs que estão tão distantes, tão sofridas, meu Deus. Nos ajude a respeitá-las e a orar por elas, Pai Santo, pela família delas, para que elas sejam edificadas, Senhor, no Espírito Santo, para que elas possam, Senhor, ser cheias do Espírito Santo e de temor a Ti, Jesus. Que elas se sintam, Senhor, cada vez mais acolhidas por uma família, Senhor. Que o Senhor cada vez mais use os irmãos para cuidar da irmã Gisele, da irmã Helena, Senhor. Só o Senhor sabe como o Espírito Santo tem a usado para a propagação do Evangelho. Mesmo tão longe, como ela tem sido, Senhor, diligente na Tua obra, mesmo sem receber um centavo, Senhor, mesmo sem nunca ter nos visto pessoalmente, Senhor. Essa senhora, junto com a sua filha, tem nos ajudado de forma sobrenatural, Senhor. Oh Deus, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude a retribuir o bem com o bem, visto que devemos retribuir até o mal com o bem, Senhor. Nos ajude a orarmos por essas irmãs que tanto nos ajudam. A irmã Osana, Senhor, supre toda a falta na vida dela, Senhor. Visita a enfermidade dela, Pai. E eu peço, Jesus, que o Senhor nos dê a oportunidade de nos encontrar novamente com a irmã Osana, para nos alegrarmos, Senhor, com a alegria da salvação. Visita o esposo dela, nosso amado irmão Ramon, irmão pela fé, Senhor. Que o Senhor opere salvação na vida dele, Pai, e que ele possa ser um irmão amado em nossa família na fé. Para Ti, nada é impossível, Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares e nos ajude a ser como a arca de Obed-edom, que carregava a Tua presença. E quando a arca estava na casa de Obed-edom, a presença de Deus estava lá. Que aonde a gente chegue, Senhor, a presença de Deus esteja conosco. É o que pedimos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Salve seu irmão com o cumprimento santo e diga ao seu irmão que o Senhor te abençoe e te guarde.